Agora a gente volta com live para te atualizar sobre o que já sabemos a respeito dos objetos voadores não identificados que foram derrubados nos Estados Unidos e também no Canadá. O exército americano disse que um deles era um balão metálico. O Américo Martins é quem vai conversar com a gente sobre isso. Américo, os apaixonados por esses mistérios, os ufólogos, eles querem mais histórias, Américo Martins. Eles querem saber se vem alguém de outro planeta, se tem algum ser não identificado. Porque se a gente parar essa história num objeto metálico, vai matar o coração de quem é apaixonado por ufologia. Sem dúvida, Elisa, sem dúvida, mas para desespero dessas pessoas, uma das coisas que o governo americano deixou muito claro é que não se trata de nenhuma atividade extraterrestre. Então, quem achava que esses objetos vinham do espaço ou de algum outro lugar, vai ficar decepcionado. O governo americano confirmou que eram objetos feitos por seres humanos, mas eles ainda não têm muitas informações sobre isso, Elisa. A CNN Internacional obteve um documento importante reservado do governo americano que o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, enviou para um congressista. E nesse documento eles afirmavam, o Pentágono, os militares afirmavam isso, que um dos objetos, aquele que caiu no espaço aéreo canadense, era um objeto metálico, pequeno, e ele tinha uma carga que ninguém sabe exatamente o que era. As autoridades canadenses disseram que ele caiu numa área muito grande, ele pode ter caído numa área enorme do Canadá, uma área com pouca gente. Então, a polícia montada do Canadá e os militares estão atrás desse objeto, mas não conseguiram identificar ainda. Um segundo objeto, a Força Aérea Americana já tinha identificado como um objeto octogonal que tinha alguns fios pregados a ele. Esse é que foi derrubado no domingo em Michigan, mas também não foi recuperado ainda. O que o governo americano já conseguiu recuperar foi o primeiro objeto dos 4 que foi derrubado no dia 4 de fevereiro. Esse era aquele balão chinês que os americanos juram que era um balão espião e que os chineses dizem que era um balão meteorológico para fins civis. Esse foi, sim, recuperado, uma boa parte dele, inclusive com antenas que chegam a 12 metros de comprimento. Então era um balão muito grande. Os outros objetos eram muito menores. Segundo o governo americano, o balão chinês ele era do tamanho de 3 ônibus. E um desses objetos que foi derrubado no final de semana agora era do tamanho de um carro pequeno. Uma outra coisa importante, Elisa, é que o presidente americano Joe Biden não se manifestou até agora. Existe uma pressão política muito grande sobre ele, especialmente dos americanos, para que ele venha a público, faça um pronunciamento à nação para deixar todo mundo mais calmo e para explicar o que está acontecendo. O problema é que os americanos, os militares, não têm essas informações ainda. Então, se o presidente Biden fosse falar publicamente, poderia ser um tiro no pé, porque ele iria falar de uma coisa que ele não tem informações e poderia causar até um pânico maior. Então, ele está esperando para ter mais informações antes de se pronunciar, Elisa.